algas e dos protozoários, e o reino fungi, o reino dos fungos, seguindo essa nossa missão, que só vai acabar lá no capítulo 32, com o último reino, que é o reino animal. Bem, vamos falar então desse reino protoctista ou reino protista. Tanto faz o nome, tá, gente? Antigamente era mais chamado de reino protista, então vocês vão encontrar várias questões falando reino protista. Hoje em dia, a gente fala mais reino protoctista. É um reino meio esquisito, eu já adianto. Porque é um reino que engloba dois organismos que não vão ter muito a ver um com o outro. Os protozoários e as algas. Então é um reino que meio que assim, quem sobrou foi jogado aqui. Era bactéria? Não. Era planta? Era animal? Era fungo? Não. Então meio que a galera que sobrou foi jogada aqui no reino protoctista. Então é um reino que realmente, assim, ele vai parecer um pouco bagunçado e ele é. Porque ele vai agrupar dois organismos que têm pouquíssima coisa em comum. Os protozoários e as algas. Bem, de comum eles têm uma coisa. Os dois são eucariontes, tá, gente? A partir da aula de hoje, todos os seres vivos serão eucariontes. O único reino formado por seres vivos procariotos é o reino Monera. Só o reino Monera engloba seres vivos procariontes. A partir desta semana e nas próximas aulas, todos os reinos serão de organismos eucariontes, tá? Bem, vamos começar por eles. Vamos começar pelos protozoários, que estão ali dentro do reino protista, com as algas, tá? Toma bastante cuidado, gente, porque quando a gente fala esse nome, protoctista ou protista, em geral vocês lembram de protozoário, né? Porque lembra o nome protista, protozoário, protoctista, protozoário. Mas vocês esquecem que dentro desse mesmo reino estão as algas, tá? Não esquece delas, não. Os protozoários, eles são organismos eucariontes, heterotróficos e unicelulares. Vamos lembrar esses conceitos. Unicelulares, galera, é porque os protozoários, eles são microscópicos. Eles são formados por uma única célula. Então, para você enxergar um protozoário, você vai ter que olhar ele no microscópio, tá? Eles são bem pequenininhos mesmo. Eles são formados por uma única célula. E essa célula é eucarionte. Ou seja, é uma célula que tem núcleo, igual a nossa. O DNA vai estar protegido dentro de um núcleo e ele vai possuir diversas organelas membranosas. Então aqui, assim como na nossa célula, eu vou encontrar complexo de Golgi, Hair, mitocôndria, centríolo. Todas essas organelas membranosas vão estar presentes aqui. E todos os protozoários são heterotróficos. Ou seja, eles não produzem o próprio alimento. Eles vão utilizar o alimento que já está pronto no ambiente. Os protozoários, depois eu faço um resuminho para vocês, eles vão ser divididos em 4 grupos de acordo com a capacidade de movimentação dessa célula. Então lembra que eles são sempre unicelulares. Eles são formados por uma célula só. A gente vai ver como essa célula se movimenta e se ela se movimenta para dividir esses protozoários em 4 grupos. Risópodes ou sarcodíneos, zoomastigóforos ou flagelados, cilióforos ou ciliados, esporozoários ou apicomplexos. Não se assusta com esses nomes. Eu sei que os nomes são estranhos, tá? Mas eu juro pra vocês que é relativamente fácil. Pensa que essa divisão é feita de acordo com a capacidade de movimentação da célula daquele protozoário, beleza? Vamos começar com o primeiro grupo, os risópodes ou sarcodíneos. Risópodes ou sarcodíneos são os protozoários que se movimentam a partir de
pseudópodes. Pseudópodes são falsos pés. Como assim? São projeções do citoplasma que eles vão usar para movimentação. São, por exemplo, as amebas. Dá uma olhada aqui, que eu acho que você vai conseguir enxergar melhor, tá? A ameba, ela vai meio que projetando o citoplasma dela para onde ela quer ir. Então, imagina o seguinte. Imagina que eu sou uma ameba, tá? Eu quero me mexer para lá. Projeto meu citoplasma e puxo. Então, agora eu quero ir para lá. Projeto e puxo. Projeto e puxo. Projeto e puxo. Essas projeções do citoplasma a gente chama de pseudópodes. São como se fossem pezinhos falsos, tá vendo? É claro que é rapidinho, mas ela vai fazendo essas projeções e vai se mexendo. Olha aqui, ó. Projetou, puxou. Ó, ela puxando. Então ela vai projetando, ó, vai projetar pra cá. E ela vai se puxando toda pra esse lado. Olha que rapidinho. Então ela projetou, puxou, projetou, puxou, projetou, puxou. São essas projeções do citoplasma para movimentação. Esses protozoários, que nem a ameba, que se mexem por esses pseudópodes, a gente chama de risópodes ou sarcodinhos. Beleza, gente? Tranquilo? Zoomastigóforos ou flagelados. Vai, o primeiro nome é ruim, zoomastigóforos, mas o segundo nome é fácil. Flagelados, porque são os protozoários que se movimentam por flagelo, que nem o nosso espermatozoide. É, por exemplo, a giardia e o Trypanosoma cruzi. Galera, a gente não vai falar de doença hoje, tá? A gente vai ter uma aula só sobre doenças. E a gente vai falar de viroses, bacterioses, micoses, protozooses. Hoje a gente não vai falar de doença, mas só para vocês conhecerem esses protozoários. A giardia é esse aqui, tá? Essa aqui parece simpática, né? Dá para ver aqui o flagelinho que ela usa para se movimentar. A giardia é um protozoário que vai causar na gente a giardíase. Você pega a giardia, tá? Tomando água ou alimentos contaminados por ela. Ela coloniza lá o teu intestino e causa uma bela diarreia. Uma belíssima diarreia, tá? Não se deixe enganar por esta cara simpática da giardia. Giardíase, fala em causa própria, é terrível, tá, gente? Terrível. Eu peguei giardíase ali, mais ou menos perto ali do carnaval. Eu me lembro disso, porque eu me lembro de pensar, carnaval, vamos dar uma descansada, curtir um pouco a vida. E aí, um belo dia, eu acordei com giardíase. Eu nem consegui aproveitar aquele carnaval, gente. É humilhação atrás de humilhação. Quando você tá com giardíase, é muito ruim mesmo, assim. É uma dor de... Eu já peguei tudo, gente, eu posso imaginar. É uma dor de barriga, é uma diarreia, que aí não dá pra você sair de casa. Não dá tempo de chegar ao banheiro. Eu vivenciei essa experiência com giardíase, tá? Foi bastante humilhação, assim. Inclusive, eu mal conseguia chegar no hospital. Eu ficava assim, gente, eu preciso... Como é que eu chego no hospital, né? Naquela época não tinha, tipo, coisa de telemedicina, né, que tem hoje, não era tão comum. Eu ficava, gente, como é que eu chego? Não conseguia chegar no hospital, porque eu não conseguia sair de casa, gente. Eu não conseguia sair do banheiro, assim. Foi bem bizarro, desidrata muito. Aí eu lembro que meu pai conseguiu um médico pra ir lá em casa e tal, que aí logo viu pelos meus sintomas que eu tava com giardíase. Chegou a pedir exame, mas já entrou com a medicação. Não é uma medicação tão simples, né? Porque para matar protozoário é um pouquinho mais difícil, não é antibiótico, é tão fácil assim quanto bactéria e tal. Mas eu fiz lá 2 semanas de medicação, fiquei bem, mas assim, é brabo, é uma dor de barriga bizarra. E eu provavelmente peguei com água contaminada.
Eu tinha muita mania, assim, de ao invés de andar com garrafa d'água, que nem eu ando hoje, para encher em filtro, comprar água, né? Então, eu acabava comprando água na rua. E aí, eu acho que provavelmente alguma água devia estar não filtrada, né? Devem ter enchido ali, sei lá como, aquela água. E aí, eu peguei giardias. Então, assim, não é uma dor de barriga que eu recomendo, tá? É brabo, é brabo. Pra quem já teve rotavírus, valer disputa acirrada de humilhação, tá? O Trypanosoma cruzi, também flagelado, né? Dá pra ver direitinho aqui o flagelo dele. Reparem que são todos microscópicos, tá, gente? Unicelulares. Isso tudo é imagem de microscópio. Isso tudo aqui é muito pequeno, tá? É uma célula só, tá vendo? E é o protozoário que causa a doença de Chagas. Lembra aquele protozoário que passa pelo barbeiro? A gente vai falar disso mais pra frente, mas é um protozoário, né? A doença de Chagas pode causar problemas graves no coração. Então, só para vocês terem mais ou menos uma noção dessas duas doenças, mas a gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, recapitulando. Risópodes ou sarcodíneos, tipo ameba, são os protozoários que se mexem por pseudópodes. Zoomastigóforos ou flagelados, tipo a giardia e o T. cruzi, são os protozoários que se mexem por flagelo. Cilióforos ou ciliados, esse é fácil. São os protozoários em que a célula se mexe por cílio. É, por exemplo, o Paramecium. O Paramecium, se você olhar a célula no microscópio, ó, ele é unicelular, tá? E aqui os cíliozinhos, que ele usa para movimentação, tá vendo? Os cílios aqui para movimentação. O Paramecium, ele não causa mal nenhum pra gente, tá? Ele é um protozoário de vida livre, não vai causar nenhuma doença, só para vocês perceberem os cílios ao redor da célula dele. Beleza, Camila, peguei a ideia. Então, risópodes ou sarcodíneos se mexem pelos pseudópodes, flagelados ou zoomastigóforos tem flagelo, cilióforo ou ciliado, a célula vai ter cílios. E os esporozoários ou apicomplexos? São os protozoários que não se mexem, que a célula não tem estrutura locomotora. É, por exemplo, o Plasmodium. O Plasmodium, para quem não lembra, é o protozoário que causa malária, transmitido ali pela picada de um mosquito, que é o mosquito Anopheles. A gente vai falar mais de malária, de mosquito Anopheles mais pra frente, mas só para vocês saberem que o Plasmodium é o protozoário da malária. E se você olhar a célula do Plasmodium, você vai ver que ela não tem nenhuma estrutura locomotora. Ela não tem pseudópode, ela não tem cílio, ela não tem flagelo, por isso ele é um esporozoário ou apicomplexo. Ele não é capaz de se locomover. Então, se você parar pra pensar, gente, não é tão complicado assim. Concorda? Então lembra, vamos recapitular aqui, daqui a pouco a gente vai fazer o nosso resuminho ali de reino protoctista. Protozoário é sempre eucarionte, uma célula só. Repara que são todos unicelulares, ó, uma célula, uma célula, uma célula, uma célula, uma célula. São todos unicelulares, heterotróficos. Ninguém aqui faz fotossíntese. Todo mundo precisa consumir o alimento do ambiente. Vou dividir em 4 grupos, de acordo com a movimentação. Se mexe por pseudópode, tipo ameba, risópode ou sarcodíneo. Se mexe por flagelo, tipo a giardia ou T. cruzi, zoomastigóforo flagelado. Não, Camila, a célula tem cílios, tipo o Paramecium, cilióforo ou ciliado. Não, a célula não se mexe, tipo Plasmodium, esporozoário ou apicomplexo. Beleza, gente? Tranquilo? Para fechar, reino protoctista, as algas. Não esquece que tá todo mundo aqui dentro desse mesmo reino, mesmo não tendo nada a ver, tá? As algas, elas também são eucariontes, mas ao contrário dos protozoários, elas são autotróficas. As algas, elas são capazes de fazer fotossíntese, tá? Elas são capazes de produzir o próprio alimento, a própria glicose. Elas podem ser
ou pluricelulares. Então toma cuidado, porque protozoário é sempre heterotrófico e sempre unicelular. Alga não. Alga é sempre autotrófica, mas pode ser uni ou pluricelular. Elas podem ser microscópicas, mas elas também podem ser visíveis a olho nu, tá? Vamos começar das algas unicelulares. Aquelas algas que têm uma célula só, que são microscópicas, tá? Essas algas, galera, formam o famoso fitoplâncton. A gente já falou sobre isso, lembra? Lá atrás, na aula de ecologia. O fitoplâncton são essas algas unicelulares. É a base ali, são os produtores da cadeia alimentar aquática. Lembra que lá na aula de ecologia, eu te falei que a Amazônia não era o pulmão do mundo. A Amazônia era uma comunidade clímax, lembra? Todo o oxigênio que a Amazônia produz, todo o oxigênio que as plantas da Amazônia produzem, as próprias plantas e os animais consomem. Quem é o pulmão do mundo é o fitoplâncton. São essas algas unicelulares lá da água, lá do ambiente aquático, que produzem oxigênio para a nossa atmosfera. São divididas em 3 tipos: euglenófitas, dinoflagelados e diatomáceas. Euglenófitas. Euglenófitas são as algas unicelulares verdes. Elas são verdes porque elas têm clorofila como principal pigmento para realizar a fotossíntese. Elas absorvem a luz através da clorofila, que é um pigmento verde. Então, quando você olha essa célula no microscópio, ela é mais esverdeada, tá vendo aqui, ó? Ela é cheia de clorofila, tá? Então, são as euglenófitas. Dinoflagelados ou pirrófitas. São unicelulares, tá vendo? Também são microscópicas, é uma célula só. E tem esse nome porque tem 2 flagelos, tá? E tem uma cor marrom avermelhada. Essas algas a gente também comentou na aula de ecologia. Os dinoflagelados são essas algas que são capazes de produzir uma toxina. Quando elas estão em grande quantidade na água, a água ela fica com essa cor vermelha. O problema é que elas vão liberando uma toxina que mata tudo ao redor, que é um fenômeno de poluição que a gente chamou de maré vermelha. Agora é pros fortes. Vocês lembram qual era o nome dessa relação ecológica? Quando os dinoflagelados começam a se proliferar, começam a deixar a água vermelha, começa a liberar essas toxinas que vão matando tudo ao redor, como é que eu chamo essa relação ecológica? De amensalismo, lembra? Era uma relação ecológica de amensalismo. Boa, Yuri, mandou aí no chat. Uma espécie mata outra ao redor, sem ganhar nada com isso. Ó, mais gente mandou. John, Matheus, amensalismo. Volta lá na aula de relações ecológicas para assistir essa aulinha de ecologia, tá? Por fim, as diatomáceas ou crisófitas, que são algas unicelulares, tá? Mas que tem uma carapaça de sílica ao redor. Então elas têm várias cores e vários formatos, tá vendo? Mas o que marca o grupo das diatomáceas é que todas têm essa carapaça de sílica ao redor delas. Inclusive, a gente pode usar essa carapaça de sílica, quando ela está em grande quantidade, para formar uma rocha, que é o diatomito. Muito doido, né? Porque é uma rocha, o diatomito é uma rocha, feita a partir dessas algas unicelulares, que são essas diatomáceas. Essa rocha ela pode ser usada até mesmo em construções, tá, gente? Eu coloquei aqui, por exemplo, o Canal de Suez e a Catedral Metropolitana de Fortaleza, que são 2 construções que são feitas usando o diatomito, que é essa rocha produzida a partir dessas carapaças das diatomáceas, tá?
Ela também, às vezes, é encontrada até em pasta de dente, porque ela é abrasiva, então ajuda a clarear ali o esmalte dentário. Mas é muito usada em construção. Então, achei que era bem legal de colocar isso para vocês, porque pode ter um link com alguma questão. Por fim, as algas pluricelulares, que formam fitobento. Elas também são divididas de acordo com a cor. Mas toma cuidado que nisso vocês se confundem muito. Clorofícias, rodofícias e feofícias. Clorofícias são as algas pluricelulares verdes. São ricas em clorofila, por isso que são verdes. Eu aposto que tem alguém aí assim agora. Ué, Camila, mas você falou que as euglenas eram verdes. Toma cuidado, gente. A euglena, as euglenófitas, são algas verdes, cheias de clorofila, unicelulares. As clorofícias são algas verdes, cheias de clorofila, pluricelulares. Isso aqui você enxerga, isso aqui tá no aquário, você tá vendo, a olho nu. Isso aqui é microscópico. Beleza? Tá? As rodofícias são as algas pluricelulares vermelhas. Ai, Camila, mas você falou que o dinoflagelado era vermelho. Tanto que você falou de maré vermelha. Sim, mas o dinoflagelado é uma alga unicelular vermelha. Não dá pra ver a olho nu. A gente só consegue ver quando eles estão em grande quantidade, porque ele é microscópico. As rodofícias são algas pluricelulares vermelhas, é macroscópica. E as feofícias, que são as algas pardas, muito usadas, por exemplo, para fazer comida japonesa, tipo sushi. Aquela alguinha que a gente come ali no sushi e tal, é uma feofícia, é uma alga parda. Beleza, galera? Como é muita coisa num reino só, vamos fazer um resuminho pra gente estudar depois? Então vem aqui, ó. Vamos botar um resumo de reino protoctista ou protista. Um reino estranho, porque dentro do mesmo reino a gente vai ter protozoários. Vou botar aqui nesse cantinho. E as algas, que não tem muito em comum, né? O que eles têm em comum é o fato de serem eucariontes. Então, tanto a célula de protozoário quanto a célula de alga é uma célula que tem núcleo e organelas membranosas. Tirando isso, tem que ter cuidado, porque protozoário é heterotrófico, então precisa consumir o alimento que está pronto no ambiente, enquanto alga faz fotossíntese. A alga produz o próprio alimento, a alga é autotrófica. Tá? Protozoários são sempre unicelulares. São sempre microscópicos. Algas podem ser uni ou pluricelulares. Podem ser micro ou macroscópicas. Protozoário, a gente vai dividir em 4 grupos de acordo com o jeito em que essa célula se movimenta, de acordo com a capacidade de movimentação da célula. Mexeu por pseudópode. Lembra? Eu chamo de risópode ou sarcodíneo. Tipo ameba. A galera que se mexe por pseudópodes. Não, Camila. Peguei aquela célula do protozoário e ela tá mexendo por flagelo. Então é um zoomastigóforo ou flagelado. Tipo a giardia que eu peguei lá no carnaval. Tipo T. cruzi, que causa a doença de Chagas. São protozoários flagelados.
Não, Camila. Eu olhei a célula e a célula é cheia de cílio. Então, ele é um cilióforo ou ciliado. Tipo o paramécium. A célula vai ter cílios para locomoção. Deixa eu botar aqui exemplo, para ficar igualzinho. Paramécio é de vida livre, faz mal a ninguém, causa nenhuma doença. Não, tem como tirar Isso, obrigada. Esqueci o nome. Qual o nome disso, né? A taxa. A taxa. Ou não, Camila, não. Não se movimenta. Olhei aquela célula daquele protozoário não se movimenta. Vou tentar apertar aqui, gente, pra ficar junto. Vai ser um esporozoário ou apicomplexo. Aí vou puxar pra cá. Tipo o Plasmodium, da malária. Que não tem capacidade de locomoção. Não se movimenta. Beleza, gente? Show! Agora eu vou pra alga. Aí alga tem que ter cuidado. É uni ou é pluricelular? Não, Camila, é unicelular. Tem uma célula só. É microscópica, então vamos olhar. Essa célula é verde? Ela é cheia de clorofila? Então, provavelmente é uma euglenófita. Beleza? Não, Camila. Olhei aqui e ela é meio vermelha. Tanto que tá em grande quantidade, causa ali a maré vermelha. É um dinoflagelado ou pirrófita. Vou botar aqui para vocês lembrarem de vermelho, da maré vermelha. Não, Camila, é unicelular, mas o que tá marcando ali é a carapaça de sílica. Então é uma diatomácea. Essas são as unicelulares. As que tem uma célula só, são todas microscópicas. Euglenófita, o dinoflagelado ou pirrófita e a diatomácea. Não, Camila, agora eu tô olhando as algas macroscópicas. Dá pra ver a olho nu. São pluricelulares. Aí, se ela for verde, é a clorofícia. Então, toma cuidado. Se ela for verde e unicelular, ela é euglenófita. Mas se ela for verde macroscópica, é a clorofícia. Se ela for vermelha, ela é a rodofícia. E se ela for parda, é a feofícia. Essas são as algas pluricelulares, aquelas que a gente bota em aquário, que a gente usa ali para fazer sushi, aquelas que dão para ver a olho nu. Acho que com esse mapa não tem erro. É confuso, é um reino muito misturado, porque no mesmo reino tem protozoário e alga, mas eu acho que se você se guiar assim, você não vai errar. Beleza? Na hora de classificar nas questões. Tira print que esse resumo vai te ajudar muito, muito, muito. Joga aí, joga aí. E ainda tem mais um reino hoje, hein, gente? Pois é, a gente fecha essa aula falando do reino fungi, o reino dos fungos. Uma galera que é eucarionte também. Como eu falei, procarionte é só a galera do reino Monera. A partir da aula de hoje e até a última aula do ano, todo mundo é eucarionte. Heterotrófico. Pelo amor de Deus, fungo não faz fotossíntese. Eu sei que vocês olham assim para uns fungos e acham às vezes que é planta, não é. Fungo é heterotrófico, fungo não tem cloroplasto, fungo não faz fotossíntese e podem ser uni
ou pluricelulares, tá? Tem fungo micro e tem fungo macroscópico. Aqui eu coloquei alguns exemplos só para vocês verem se vocês conhecem. Tanto de cogumelos, tá? Quanto de mofos, de bolores, o orelha de pau, que é um fungo bem assim clássico de você ver em trilha. Esse cogumelo aqui que é bem famoso, né? De desenho, de videogame. Então assim, coloquei alguns para vocês verem se vocês conhecem alguns desses fungos. Lembrando, tá, que são todos heterotróficos. Nenhum fungo faz fotossíntese. Show? Todos consomem a matéria orgânica ali que já está pronta do ambiente. Assim como os animais, eles armazenam glicose na forma de glicogênio. Então isso é algo que eles têm muito parecido com a gente. Eles também estocam a glicose como glicogênio. E eles têm parede celular. Se você lembrar da aula de citologia lá de Bio 1, a célula do fungo, ela é uma célula eucarionte com parede. Só toma cuidado que a parede é feita de quitina. Não é de celulose, que nem planta, tá? Eles podem, né, como eles são heterotróficos, eles podem usar matéria orgânica de muitas fontes, tá, gente? Alguns fungos, eles são capazes de usar matéria orgânica morta. Inclusive, eles são capazes de transformar essa matéria orgânica morta novamente em matéria inorgânica. Novamente em matéria inorgânica para as plantas. Por isso que na nossa aula 1 de ecologia, a gente viu que alguns fungos são decompositores. Como eles são capazes de pegar essa matéria orgânica morta e reciclar, transformar novamente ela em matéria inorgânica, em água, em sais, em CO2 para as plantas, eles atuam ali como decompositores da cadeia alimentar. É o caso, por exemplo, do mofo e do bolor, tá? Alguns fungos usam a matéria orgânica viva. E aí, nesse caso, eles têm dois caminhos. Ou eles vão ser parasitas para pegar essa matéria orgânica do hospedeiro, tipo a Cândida. A Cândida albicans, que é o fungo que ele pode ser parasita, tá, do ser humano, pode causar na gente a candidíase, tanto oral quanto vaginal, peniana, tá? Existem os dois tipos de candidíase. A candidíase oral a gente conhece popularmente como sapinho, tá? E também tem a candidíase ali vaginal, peniana, tá? Ele pode se tornar parasita. A gente tem a cândida normalmente, tá, gente? A cândida é um fungo que vive ali na nossa boca, na vagina, mas se a sua imunidade cair, ele pode acabar se tornando um parasita. Ou alguns fungos podem estabelecer relações de mutualismo. Por exemplo, lá na aula de relações ecológicas, a gente viu que alguns fungos estabelecem mutualismo com as algas, que são os líquens. E alguns fungos formam uma relação de mutualismo com as raízes de plantas, que são as micorrizas, tá? A gente viu isso lá na nossa aula 2 de ecologia, lá na aula de relações ecológicas. Então, no caso do líquen, a alga fornece a glicose para o fungo. No caso da micorriza, a planta fornece a glicose, a matéria orgânica, para o fungo. Nos dois casos, o fungo ajuda a alga e a planta a absorver água e sais para fazer a fotossíntese. Beleza? Tranquilo? Como eu falei, os fungos eles podem ser uni- ou pluricelulares. Quando eles forem unicelulares, quando eles forem formados por uma única célula, a gente pode chamar eles de leveduras. Então, se você pegar uma questão do Enem falando de levedura, você já sabe que é uma questão sobre fungo, é uma questão sobre um fungo unicelular. As duas leveduras mais famosas são a Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura que a gente usa para fazer fermentação alcoólica, tá? É o fermento biológico. Quando você usa fermento biológico, você está usando Saccharomyces. Você está usando esse fungo unicelular, essa levedura,
que faz fermentação alcoólica. Então produz álcool, também pode ser usado para crescer massas, pães, bolos, conforme a gente viu na aula de Bio1. E a própria Cândida. A Cândida albicans, ela também pode aparecer nessa forma unicelular, nessa forma de levedura. Então a questão do Enem falou de levedura, tá falando de fungos unicelulares, com uma célula só. Nos fungos pluricelulares, a gente vai encontrar mais de uma célula. Só toma cuidado que nos fungos as células não formam tecidos. No nosso corpo, um conjunto de células forma um tecido forma um órgão, né? Vários tecidos formam um órgão, vários órgãos formam um sistema. Nos fungos, não. Nos fungos pluricelulares, essas células vão se organizar nas chamadas hifas. Então, repara, aqui eu tenho várias células, tá vendo? Por isso ele é um fungo pluricelular. E cada conjunto desse de células, como se fosse um cabelinho, a gente chama de hifas. Essas células podem ter separação ou não, tá? Mas o conjunto de célula não vai ser um tecido, vai ser uma hifa. E o conjunto de hifas vai formar um micélio. Então essa é a ideia. A gente não vai ter células formando tecidos que formam órgãos. Aqui a organização vai ser um pouquinho diferente. O conjunto de células vai ser uma hifa. O conjunto de várias hifas, tá vendo aqui? Formam o micélio. Existem dois principais tipos de micélio. O vegetativo, tá? Que é o que a gente chama de corpo mesmo do fungo. É o micélio vegetativo. E o micélio reprodutor, também chamado de corpo de frutificação. O micélio reprodutor, esse corpo de frutificação, ele aparece ali na época da reprodução e é ele que vai produzir os esporos, que são as estruturas que os fungos eles vão usar para se dispersar pelo ambiente, tá? O que é importante para vocês saberem para a vida de vocês? Em geral, o que a gente enxerga num fungo pluricelular é o micélio reprodutor. Então, quando você pega ali uma comida que tá com fungo, então você vai lá, abre a tua geladeira e tem lá um pão, tem lá uma fruta cheia de fungo. Aquilo ali que você tá vendo, aquele fungo que você tá vendo, é basicamente o micélio reprodutor. É o corpo de frutificação. São essas hifas que ele está usando para produzir esporos, se reproduzir, se dispersar no ambiente. Todo o resto do alimento tem micélio vegetativo já espalhado. Então, sabe quando você pega um pacote de pão e aí você joga só a fatia que está mofada fora? Pois é. Aquela fatia que você está vendo, mofo, que está mofada, está com micélio reprodutor. Ali está o corpo de frutificação, a estrutura reprodutora. Mas no saco de pão inteiro tem micélio vegetativo. Tem essas hifas que formam de fato o corpo do fungo. Então, se você só joga fora a parte que você está vendo, você está jogando fora só o corpo de frutificação. Todo o resto do alimento está contaminado. Camila, pode dar problema? Pode, assim. Muitos fungos produzem antibióticos. Antibióticos que vão matar as bactérias boas do nosso intestino, tá? Então, assim, pode favorecer você ter uma diarreia, uma dorzinha de barriga, tá? Mas, dependendo do fungo, não vai dar nada muito mais grave do que isso, não. Mas a dica é essa, gente. A parte que a gente enxerga é o micélio reprodutor, é o corpo de frutificação. Mas todo o alimento já está contaminado por micélio vegetativo. Tá? Então, o ideal é que você jogasse tudo fora, tá? Porque tá tudo contaminado. Beleza, galera? Deixei umas questõezinhas aí pra vocês tentarem, tá? Porque é bastante conteúdo hoje. Então, pra vocês verem se tá tudo certo. E semana que vem a gente continua com mais reinos. Chegando nelas, quem sabe? As plantinhas. Estamos acabando o ano.
Um beijo, até semana que vem. Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.